Olá, este é o canal de Atualidade Cosmética. Hoje eu vou conversar com Alessandra Lima, sócia-diretora da Mind Shopper, uma empresa de pesquisa e consultoria na área de shopper marketing. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, e você, Aone? Tudo ótimo. Obrigado por atender a reportagem, Alessandra. Eu que agradeço. Vocês acabaram aí na Mind Shopper de concluir um estudo bastante aprofundado sobre a nova jornada de compras, né, nesse período de pandemia. O que você pode compartilhar com os nossos espectadores sobre essa pesquisa? Tá. Bom, primeiro a gente fez esse estudo motivado, a gente viu uma série de informações, né, que foram surgindo aí em relação a processo de compra, jornada de compra, tendências de categoria nesse momento de pandemia, mas uma série de informações que não necessariamente estavam tão conectadas, né? A gente estava sendo invadido aí por uma série de informações. E aí a gente resolveu aprofundar e dar uma ótica diferente nesse momento, né? Então, sob a perspectiva dessa parte de emoção mesmo, né? Como é que o ser humano está se comportando em relação às suas compras neste momento específico, né? Qual que é o impacto de todas as emoções dentro da jornada de compra? E aí a gente fez várias entrevistas em profundidade, com perfis diferentes, tentando representar um pouco cada um dos estereótipos que a gente tem na sociedade, né? Então, desde mulheres solteiras, né, singles como um todo, uma pessoa que já tinha passado pelo processo de ter pego o Covid-19, homens que são responsáveis pela compra do lar, idosos, né, que são grupos de risco. Então, a gente tentou fazer um mix aí para poder pegar visões diferentes. E, junto com isso, a gente fez toda uma curadoria digital para pegar todas as informações que estão surgindo, que eu acho que são super válidas, para a gente poder rechear um pouco, né? E aí contextualizar tudo que está acontecendo. Dentro desses perfis, Alessandra, desculpa, só para não perder, eu acho que você vai falar isso, mas quais são os pontos em comum, né, dentro desses diferentes perfis, e o que, de certa forma, é muito característico de um perfil ou de outro? Tá. Em geral, o que a gente vê, assim, o ponto em comum, né, e ainda sobre essa ótica da questão das emoções nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a predominância de um certo medo nesse processo de compra, né? Então, as pessoas estão mais reticentes a ir a algumas lojas, a sair de forma recorrente, frequente. Existe, sim, né, todo um processo aí de angústia, um pouco de ansiedade, são emoções que acabam predominando e tem impacto direto, principalmente na questão da escolha do canal, na questão da frequência, isso acabou mudando bastante. Isso é o que a gente viu, independente do perfil. O que a gente acaba observando assim de diferente está muito mais ligado à classe social, né? Então, por exemplo, enquanto uns acabaram tirando alguns itens da cesta de compra ou mesmo atividades de lazer, outros, né, esses que acabaram restringindo são os que têm menor poder aquisitivo, e os que têm maior poder aquisitivo tiveram alternativas para poder substituir o que antes era feito pessoalmente, né? Então, essas discrepâncias acabam acontecendo. E aí, outro ponto, eu acho que também quem está aí no dito grupo de risco, né? Então, os idosos, a pessoa que já passou por ter esse momento de Covid, acaba ficando ainda mais dentro de casa, mais restrita, lançando mão aí de ajudas complementares para poder fazer suas compras, e as compras acabam sendo direcionadas prioritariamente para os itens que são essenciais, né? Então, enquanto outras pessoas que têm, entre aspas, menor risco, acabam saindo um pouco mais, né, tendo mais flexibilidade, essas pessoas acabam ficando um pouco mais restritas. Uhum. Alessandra, uma expectativa que existe, né? Aí eu estou falando, obviamente, mais em relação ao mercado de beleza, mas se você puder, dentro da sua visão mais ampla aí também, dar algum insight,
é que a gente, depois de tanto tempo fazendo um movimento aí de trading up, né, de premiumização, produtos cada vez mais sofisticados, embalagens melhores e produtos mais caros, a gente vai voltar alguns passos atrás, ou seja, produtos mais simples, produtos, em suma, produtos mais baratos. Eles vão ter que entregar, mas eles vão ter que ser mais baratos. E a partir de um determinado momento você tem que abrir mão de performance. Isso é um movimento que a gente vai ver em todas as categorias. Você vai ter as categorias talvez mais ligadas aí à questão da indulgência, como são várias categorias de beleza, podem ficar de fora desse movimento. Olha, o que a gente, isso declarado, e o que a gente viu também aí numa série de números que a gente analisou. Existe uma preocupação real com essa retração do poder de compra, né? Então, as pessoas estão realmente diminuindo o ticket, seja substituindo produtos correlatos, seja mesmo fazendo aí um trade down, né? Porque hoje, quem tem assegurado aí uma renda, tá esticando isso porque não sabe o que vem num futuro próximo, né? E muitos efetivamente perderam. Então, eu acho que esse é um movimento que tem que acontecer independente da categoria, salvo, obviamente, né, quem está aí no topo da pirâmide, que não tem grandes impactos, independente do contexto que a gente está vivendo. Mas eu acho que a grande massa aí da população vai, sim, repensar esse movimento de consumo e começar a buscar, né, substitutos, seja como marca, seja como categorias mesmo, para poder dar conta das suas necessidades, não só primárias, mas também, né, as complementares, aí, as indulgências, mas de uma maneira mais econômica. Eu acho que essa é uma realidade que a gente vai viver durante um bom período. Então, eu acho que, pensando aí em marcas, é o momento de começar a conectar outras tendências que já vinham acontecendo e que agora talvez seja o melhor cenário para poder se consolidar. Então, por exemplo, lançar mão de embalagens que sejam refis, né, um pouco mais ecológicas, talvez um pouco menos tecnológicas, mas que tenha porque o valor percebido vai ser muito subliminar, né? Então as pessoas vão começar a fazer conta de quanto vale pagar mais por uma embalagem, por exemplo, mais premium. Então acho que é o momento de repensar isso daí. Na pesquisa você fala, né, e acho que isso também outros dados têm corroborado isso, compras maiores, né, e menos frequentes, mas você tem uma parte da população, e acho que você destaca isso também na pesquisa, que ela compra o que ela tem de disponível, quer dizer, ela tem X reais e ela só pode comprar X reais. Aquilo às vezes vai dar para comprar uma compra da semana, de 2 dias, de 3 dias, e aí acho que a gente tem também uma questão de frequência, né, obviamente. Então, quer dizer, a pessoa tem menos dinheiro, ela tem aquele dinheiro que ela consegue ali no dia a dia e vai ter que se expor mais, vai ter que ir com mais frequência ao ponto de venda. Como é que isso pode impactar nessa dinâmica? Se a gente levar em conta que a gente ainda está falando de um país, a maior parte da população está aí na classe C, na classe D, a gente vai... Como é que isso pode impactar, por exemplo, o layout de loja, perfil de loja? Tá. Existe esse movimento, né? Então, quem tem a oportunidade de fazer compras maiores para diminuir a frequência e se resguardar um pouco, né? E ficar menos exposto, está fazendo. Sobretudo dos itens que, de novo, são prioritários, né? Então, está se abastecendo, não um abastecimento como a gente viu no começo, e surgiu uma certa preocupação, né, de comprar muito a mais com medo de faltar. Eu acho que esse movimento ele já foi extinto, assim, é uma compra maior para evitar realmente uma frequência mais recorrente de ida ao supermercado, farmácia, enfim. Agora, as pessoas, né, principalmente aquele profissional que vive do dia a dia, né, então tem alguns perfis aí, por exemplo, taxista, enfim, né, pessoas que têm aí um ganho, né, muito fragmentado, acaba que tem que ir mais vezes, com maior frequência, ao ponto de venda, né.
E aí a divisão dessas compras acaba sendo menos linear, então não tem a coisa de abastecimento de limpeza, de itens de mercearia, tem muito mais a prioridade do dia da semana, enfim, né, do que aquele ticket alcança para poder dar conta das necessidades dele naquele período. E aí, conectando isso com a execução em loja, o que a gente vê, assim, a prioridade máxima, sem dúvida nenhuma, é olhar o básico, né, que é sortimento e planograma, e as coisas esses dois pontos estão intimamente ligados. Então, quando a gente olha para, não dá para fazer sortimento sem olhar para o planograma e vice-versa. Então, é o momento, sim, da gente rever parametrização de estoque na área de venda, não pode ter ruptura, né? Isso é um item super importante. Então, o que vendia, a gente tem que refazer as contas, porque o que vendia, né, num momento regular, passou a ter outra dinâmica, né? Então, tem categorias, marcas que aceleraram muito mais a venda, porque são prioridade, e outras que ficaram com uma certa retração ou um tanto estagnadas. Isso precisa refletir na gôndola, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Dar conta de se abastecer das categorias prioritárias e das marcas que são mais relevantes e que atenda aí minimamente, né, o perfil do shopper que frequenta a loja, também é outro ponto super importante. Então, normalmente a gente trabalha com uma marca líder, uma seguidora e uma marca alternativa aí de preço. Pelo menos ter esses 3 tiers na cabeça aí para poder trabalhar e abastecer a loja. Você acha que a gente tende a caminhar para, pelo menos no curto prazo, para uma diminuição do mix? Quer dizer, uma restrição do mix tanto de marcas numa determinada categoria? Porque, de fato, hoje você tem... A gente olha para a beleza, mas acho que isso se aplica também em várias outras. Você tem muita coisa, não necessariamente você tem coisas diferentes. Né? Você tem muitas opções que são mais do mesmo. E isso vale em, acho que todas as categorias de beleza a gente pode apontar esse problema. Você acha que isso vai mudar? Os lojistas vão reduzir esse mix? E aí, obviamente, reduzir de forma inteligente? E aí acho que vem outra pergunta. Eles têm capacidade, conhecimento e ferramentas para fazer essa redução de forma inteligente? Esse é o grande ponto. Deveria sim, né? Na realidade, e aí até no normal, né, que a gente, entre aspas, vivia antes, isso já era um movimento, uma recomendação. O mix inteligente, ele tem uma série de benefícios, né, e sobretudo para o lojista, principalmente o pequeno e o médio, é cash flow, né? Então, como é que você assegura aí o melhor investimento pensando em giro e rentabilidade? Nesse momento, eu acho que é crucial. E aí, de novo, principalmente os pequenos e os médios, independente do tipo de varejo, precisa ter um olhar aí de, pelo menos, médio prazo para poder assegurar seu caixa e fazer compras mais inteligentes. E compras mais inteligentes é justamente isso, né? Focar no que realmente gira, focar naquilo que tem uma rentabilidade um pouco maior, né? Ou seja, que deixa mais dinheiro no final do dia, e focar, e normalmente essas duas coisas vão ao encontro da necessidade aí da busca do shopper. Se eles têm ferramentas ou conhecimento técnico para isso, em geral, né, esse perfil de varejo tem menos acesso à informação, porque a indústria acaba chegando, não chega necessariamente direto, né, nesse pequeno varejista, e aí a gente vê um movimento que entra muito a ação do próprio distribuidor, né, para ele ser, e é uma coisa que a gente vem fomentando, para que ele seja esse parceiro estratégico e leve um pouco mais de informação além de tirar o pedido, né? Então, acho que começa a ser revisto o papel do próprio vendedor, do distribuidor. E aí, com ações que são táticas, né? Então, a gente não precisa ter grandes estudos, não precisa fazer grandes contas, é relativamente simples a gente focar no básico bem feito. Então, o que a gente está fomentando muito forte no mercado, né, inclusive em parceria com algumas associações, é para que esse distribuidor assuma esse papel, né, com um foco mais consultivo do que só o vendedor que tirava pedido.
né? Então, com ações bem claras, falando de sortimento, falando de planograma, falando de layoutização. Na hora de falar do layout, a gente foca muito mais como trabalhar os touch points, né, os pontos extras, do que necessariamente uma revisão tão profunda de layout nesse momento, né? Agora, eu acho que tem que ser tático, eu acho que é assim como o shopper está com esse movimento de ir às compras, é quase, né, uma tática de guerrilha, o varejista também tem que assumir esse papel. Você falou dessa questão, né, dessa ação tática, né, para ajudar o varejo a girar, para não ficar estocado, para ele conseguir atender o consumidor. Você tem uma outra área de expertise, que é a de trade marketing, né? Essa ação aí conjunta de indústria e varejo. A gente sabe que o trade marketing é algo que pode ser muito sofisticado, mas que na prática ele ainda está muito ali no dia a dia, ele se dá na questão da negociação de verbas promocionais, né, no acolhimento ali de uma promoção ou outra da indústria para fazer um giro rápido de repente, ou um produto que está parado, né, negociar tabloide, negociar ponto extra. Isso, no curto prazo agora, isso é efetivo, e aí saindo, olhando um pouquinho mais para médio e longo prazo, esse modelo, ele se sustenta, ou de fato a gente vai precisar, tanto de um lado quanto de outro, evoluir e abandonar esse modelo, que é basicamente hoje transacional, né? Sim. O que a gente vê, assim, realmente, como você disse, existem aí vários estágios, né, do trade marketing, e a gente gosta muito de trabalhar com uma matriz que a gente olha o nível estratégico e o nível tático que a gente tem nas duas pontas. E aí, dentro disso, a gente acaba recomendando um trade muito mais sofisticado, como você disse, muito mais estratégico, né? Eu diria que muito mais profundo, né, em termos de análise, e aí toda a devolutiva que vem dessas análises, as recomendações e todas as estratégias, com um olhar muito mais de médio e longo prazo, de construção mesmo, para sair do transacional, começar a colocar o pé na parceria. E a gente tem o trade tático, que ele não é inválido, né? O que eu acho que tem que ser revisitado é esse olhar puramente transacional, né? Então, você fazer uma ação por exemplo, de uma ação promocional para poder girar, né, um item que está onerando ali o estoque na área de venda, ele é super legítimo, né? Ele só não pode ser feito de uma maneira pontual e absolutamente transacional, então, seja de um lado ou seja de outro, não ter esse aspecto de parceria. E o que é a parceria nesse sentido, né? Não é só a indústria aportar uma verba para ajudar a girar, mas também tem uma contrapartida do varejo de abrir um pouco mais de informação para que essa indústria consiga trabalhar de uma forma um pouco mais inteligente, né? Então, eu vejo que muitas vezes tem restrições dos dois lados. O varejista nem sempre quer disponibilizar dados de venda da categoria, porque acha que essa é uma informação confidencial e pode virar argumentação, né, de vendas lá na frente para a indústria. Em contrapartida, a indústria, sem uma visão um pouco mais profunda, não consegue ser mais assertiva nas recomendações. Então, nesse sentido, eu acho que é uma parceria que precisa ser revisitada, sim, e o que eu vejo a partir do momento, né, que faz esse movimento acontece, ele não tem mais volta, né? Isso é muito bacana, porque a gente vê realmente um processo de evolução nessas relações. Mas ainda existem algumas barreiras para poder adotar todo esse movimento. Mas acho que, sobretudo agora, é a hora de revisitar isso e pensar realmente ter um mindset mais voltado para a parceria. Não invalida as ações táticas, elas continuam sendo válidas, principalmente para quem precisa de resultados de curto prazo, né? Então, ações pontuais em loja, elas continuam sendo bem-vindas, mas a gente tem que ter, né, um olho no curto prazo e o olho nessa construção realmente desse relacionamento um pouco mais profundo aí, mais parceiro. Perfeito. Esse é o canal de Atualidade Cosmética. Eu converso com a Alessandra Lima, sócia-diretora da Mind Shopper. Alessandra, a gente viu aí a gente já vinha num crescimento do ambiente das compras online, e isso explodiu,
né? É lógico que a proporção geral ainda é relativamente baixa, mas é algo que já estava aí, que agora foi acelerado em alguns anos. Isso traz uma necessidade, né, de tanto o varejo quanto a indústria começarem a pensar organização dessas lojas online, quer dizer, pensar na gestão de categorias para o seu e-commerce, pensar na gestão de categorias da sua página no Rappi, por exemplo, onde tem ali os corredores, quer dizer, e é uma navegação que não é intuitiva, não é necessariamente fácil. Como é que a indústria e o varejo têm lidado com isso hoje? Tá. Essa questão da digitalização, né, tem vários pontos aí para ser analisado. Primeiro que, sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou isso, é uma coisa que ficou evidente. A gente vê que muitos setores que não estavam preparados, né, para poder fazer uma venda no e-commerce tiveram que, de uma maneira, né, forçosa, entrar, colocar os dois pés nisso para não perder a oportunidade de negócio. E aí a gente viu desde grandes varejos que também não estavam preparados, e o pequeno, então, a maioria esmagadora não estava. E foram lançando mão de alternativas, muitas vezes, entre aspas, caseiras, para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, a transformação digital pelo menos a gente vai sair com ela concluída desse momento que a gente está vivendo, né? E aí o que a gente vê de novo, pensando em estágios, né, de maturidade aí desse varejo, como é que a indústria pode ajudar ele nesse momento? Os que são menores, eu acho que desde, né, uma organização de marketplace, que são coisas que a gente já vem acompanhando, e até um suporte, né, mais incisivo aí para ajudar ele, não com investimento, mas com inteligência de como executar bem esse movimento. Agora, quando a gente já fala dos médios, né, e grandes, o que a gente vem trabalhando na Mind é um movimento de Catchment. Então, a gente vem estudando e a gente tem aí de uma maneira muito incisiva a intenção de começar a pilotar alguns modelos, porque assim como você disse, a navegação hoje, mesmo de grandes players, ela não é intuitiva, ela tem uma série de barreiras ao longo do caminho até você concluir a sua compra. Existe uma oportunidade muito grande da gente fazer uma reorganização, sobretudo de layout e navegação dessa compra nesses e-commerces. Então, assim como aconteceu lá atrás, um movimento da gente conectar muito mais a estrutura mercadológica das categorias, né? Ou seja, a segmentação das categorias e a exposição dessas categorias na loja física, conectada com a ocasião de consumo, para ser mais intuitivo, isso dá um resultado fantástico, porque aí a compra deixa de ser racional, né? E a gente entra em um mood mais emocional do shopper e consegue alavancar as vendas. Isso vai ter que acontecer no e-commerce também. Então, a gente vem trabalhando, vem estudando algumas frentes de Catchment para a gente poder tentar acelerar e liderar esse movimento. Uhum. Perfeito. E um último ponto, Alessandra, que eu queria abordar com você, acho que com esse aumento aí da digitalização, a gente, né, já tinha esse movimento, mas, de novo, isso foi acelerado, você vai ter mais gente comprando online, que vai continuar comprando no físico, né? E a gente sabe que as compras, essa jornada, ela não é mais em um único canal, né? Ela pode começar no online e acabar no físico, pode começar no físico e acabar no online, né? Ela pode ser um híbrido aí, ela pode ter vários movimentos de ida e volta até a compra ser efetivada. E eu queria entender como é que essa omnicanalidade ela reflete no processo de gestão das categorias e na execução do ponto de venda, né? Pensando nessa dinâmica, que de repente não é mais aqueles 5 segundos, né, ou 10 segundos na frente da gôndola que vai definir o que ele vai comprar ou não. É um processo bem mais complicado. Como é que vocês avaliam isso aí?
Então, esse movimento da gente ter uma jornada integrada, né, falando aí de multicanalidade, já era uma coisa que também era muito presente, sem dúvida nenhuma, foi outro ponto acelerado aí pela questão da pandemia. As pessoas estão, né, fazendo toda a parte do shopping muito mais na web por conta das restrições que a gente tem hoje. O que a gente já se questionava é se eu tive 80% da minha interação, né? Ou seja, eu busquei, eu pesquisei, eu interagi, eu li a respeito de um produto, de uma marca, ou seja lá o que for, no digital. E eu só transacionei, né, a minha compra na loja, onde de fato foi essa jornada. Né? Então, eram questões que a gente já vinha levantando. Primeiro que eu acho que é mandatório ter essa integração real dos canais. Né? A gente via, pelo menos aí no momento pré-pandemia, os varejos, ainda aqueles que estavam mais avançados, pecando muito na execução. Né? Então, você tinha, por exemplo, um movimento de comprar no digital e retirar na loja. E aí você tinha muitas vezes restrições de conseguir ter toda a operação em loja funcionando on time, assim como você prometia dentro do digital, né? Então, nem sempre a execução era muito bem orquestrada. Eu acho que esse é um ponto de atenção redobrado agora, né? Sem dúvida nenhuma. Porque o aumento que teve do online é um aumento expressivo, porque a gente tinha uma base relativamente pequena. Mas a gente acredita muito que isso vai agora, né, não só ser acelerado, mas principalmente consolidado. Então, aqueles shoppers que tinham algum tipo de barreira, restrição, acabaram tendo uma experiência forçosa ou não, né, principalmente pelo momento. E aí muitos acabaram descobrindo, né, que é possível sim comprar online. Então muitas barreiras de adoção foram sendo quebradas. Em contrapartida, nem sempre a experiência foi tão boa assim. E aí acho que a gente tem que melhorar esse movimento. E aí falando de como é que a loja revisita a sua execução a partir dessa questão né, de vários pontos de contato com o shopper e da multicanalidade, a gente tem que avaliar, sobretudo, as categorias. Quais são as novas dinâmicas de categoria? Né? A gente vai ter algumas categorias que não necessariamente precisam estar com o estoque disponível na loja. Ele pode fazer um movimento de querer só ter a experiência, né? Ter contato com o produto, para então fazer a decisão da sua compra e voltar para online e concluir a sua compra normalmente. Ou o contrário, né? Vão ter categorias que ele vai ter vai explorar aí toda a parte do online, mas ele vai ter segurança de transacionar na loja. Então, acho que é a gente avaliar um pouco a dinâmica das categorias para repensar como é que vai ser essa execução. O online, sem dúvida nenhuma, tem uma vantagem muito grande, falando principalmente de produtos de bens de consumo em geral, que é o sonho de consumo da loja infinita e que nunca da loja física que nunca vai acontecer, que é a gôndola infinita. Né? Então a gente não tem restrição. Quando a gente vai fazer um planograma na loja física, isso é uma frase clássica aí, a gôndola não é elástica, né? No online ela é. Então, acho que tem que aproveitar essa oportunidade para poder fazer essa integração de canais. Ela não é fácil, né? Ela passa por vários estágios, aí, várias frentes que precisam dar conta, mas, sobretudo, olhar para a execução bem feita daquilo que se propõe a fazer. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? A gente ainda tem muita desconexão do próprio posicionamento de preço. Muitas vezes o varejista tem vários parceiros que acabam realizando a venda em si, a entrega, e aí você tem esse disposicionamento de preço, e você chega na loja física, o vendedor não consegue contrapor essa oferta, né? Então existem alguns ruídos aí que precisam ser revisitados, mas a integração disso é uma tendência super forte e vai ao encontro do que a gente estava falando sobre Ketman. Eu acho que é uma das frentes que o Ketman tem que dar conta. Perfeito. Eu conversei com a Alessandra Lima, sócia-diretora da Mind Shopper. Alessandra, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, e aí, que precisar, a gente está disponível. Perfeito.
E assine o canal de Atualidade Cosmética para mais informações de qualidade sobre o mercado de beleza.